Nossa próxima guia, guia referências. A gente já comentou um pouco dela quando eu falei sobre estilos e te demonstrei que para eu inserir um sumário automático eu tenho que configurar corretamente, né, os meus estilos. O outro grupo que temos de grande importância aqui em referência é notas de rodapé. Tu tem que saber diferenciar o que é uma nota de rodapé de uma nota de fim, ok? Então vamos primeiro inserir uma nota de rodapé. Normalmente a gente está digitando um texto, ok? Vou botar ele um pouquinho maior para a gente conseguir ver com maior clareza. E a gente pode querer colocar alguma observação em relação a esse texto. Normalmente uma nota do tradutor, né? Nota do tradutor. Aí, traduro não, tradutor. E aí, blá, 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 a nota do tradutor. Ok? Então a gente fica aí com uma nota de rodapé. O interessante é que se eu colocar mais texto e botar mais texto, cara, ok aqui, se eu colocar mais uma nota de rodapé, outra aqui, nota de rodapé, e ele numerou automaticamente, ok? Então ele vai configurando, vai inserindo e ordenando essas numerações de nota de rodapé automaticamente. Eu posso pular a página, vou para a próxima página, e se eu inserir a nota de rodapé, vem aqui, ele seguiu a sequência, né? Que essa sequência é de todo o documento. Então aqui eu tenho a nota de rodapé 3, fica no rodapé desta página. Então a nota de rodapé vai sempre para o rodapé da página que ela foi inserida. Essa é a diferença para a nota de fim. Se eu tiver aqui outra coisa, ok? E eu for colocar agora uma nota de fim, ó, foi lá para o fim do documento. Então aqui eu estou no fim do documento, não no rodapé. No último ponto dele, onde tinha o último ponto de inserção, abaixo do último conteúdo do texto. Certo? A nota de fim vai ao fim do documento, abaixo do último conteúdo. E a numeração aqui nota a diferença, né? Então, aqui eu tenho os algarismos normais e aqui eu tenho os algarismos romanos. Então, se eu tiver outra nota de fim aqui, ó, mais uma nota de fim, volto lá. Então, aqui tu vê que a numeração são com algarismos romanos. Isso é uma grande diferença, importante de saber, porque pode, né, cair na hora da tua prova. O grupo Citações e Bibliografia permite que tu configure as citações com a formatação. Normalmente, né, tem algumas regras da ABNT, ou de acordo com a regra que tu usa, que a citação ela tem que estar com um recuo maior, tem que estar em itálico ou não, a fonte um pouquinho menor, e aí tu configura, e quando tu marcar que é uma citação, deu. Automaticamente ele já formata tudo para ti. Bibliografia, a mesma coisa, tem um padrão de bibliografia para citar um autor no teu trabalho, tu pode configurar os padrões aqui em citações e bibliografia. Próximo grupo, legendas. Se eu, por exemplo, insiro uma imagem, vamos aqui inserir uma imagem, posso botar a imagem aqui do deserto, muito grande essa imagem, vamos diminuir um pouco ela, tá? Aqui um pouquinho mais, e a gente vai querer colocar uma legenda nela. Aí normalmente o que tu faz, tu vai lá e bota a tua legenda. Mas a legenda tu não quer que seja assim, tu quer que fique mais centralizado, centralizar tudo junto com a imagem, e aí tu quer que fique menor, e tu vai fazendo tudo isso. Não tá certo, né? Não é assim que a gente vai fazer uma legenda de um objeto. Tu vai selecionar um objeto e vai lá em referências e vai inserir uma legenda. Agora a minha figura 1 é do deserto. Então, a figura 1 do deserto, e agora sim, agora eu tenho uma legenda que eu vou poder, inclusive depois, fazer uma lista dessas legendas, para eu conseguir fazer um sumário de legendas, de imagens, perdão, né, das figuras. Eu posso navegar depois no documento através dessas figuras, sem ter que estar procurando manualmente. Então, isso é muito útil. A gente destaca então esses principais itens de referências e vamos para a guia correspondência, que é bem importante nas nossas provas. A guia correspondência eu tenho como criar mala direta. O que é uma mala direta? Tu pode querer mandar um Feliz Natal ou uma comunicação para todos os teus clientes, mas tu quer dar
um caráter mais particular, mais personalizado para essa comunicação. Então, quer dizer, olá, fulano de tal, no final de ano, né? Olá, fulano de tal. Que bom que passamos mais um ano juntos na nossa empresa. Desejamos um ano novo de grande felicidade, muito sucesso e que o ano que vem tu continue comprando conosco. Maravilha? Então, olha só, tem um texto padrão que tu vai mandar para todos os teus clientes. Contudo, o olá, fulano de tal, o fulano de tal tu quer que seja variável para dar um caráter mais personalizado. Então, tu vai fazer uma mala direta. Uma mala direta, para criar, ele tem basicamente alguns passos aqui. Ó. Iniciar a mala direta e tu pode usar o assistente passo a passo da mala direta. Primeiro tu vai dizer qual é o tipo de documento que tu quer fazer. Uma carta, um e-mail, um envelope. Né? Tu pode dizer qual é o tipo, né? O que tu quer enviar. Depois, tu vai fazer o teu documento base, que é o documento com texto padrão que tu vai mandar. Que é olá, bom, feliz ano novo, blá, 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 blá. Depois tu vai linkar ele com uma fonte de dados externa. O que é essa fonte de dados? Pode ser onde tu armazena os teus clientes, uma tabela do Excel, pode ser um banco de dados. Tu vai lá e vai consumir essa fonte de dados para o fulano de tal e mudando. Depois tu pode editar a lista dos destinatários, incluindo manualmente ou excluindo alguém. E por fim tu manda gerar os documentos. Ele gera, se for e-mail, cartas e assim por diante. Maravilha? Então, essa é a guia correspondências com um destaque para, então, a mala direta. E a guia revisão tem diversos componentes muito importantes. De imediato, eu tenho ortografia e gramática. Então, eu vou colocar aqui alguns conteúdos incorretos aqui no meu documento. Né? Eu botei casa com Z e as casa. Então são dois erros distintos. Um está aqui sublinhado em vermelho e outro sublinhado em verde, certo? Por quê? O autoverificação ortográfica, um item que está ativo nesse momento no Word, ele sublinha em vermelho erros de ortografia. O Word considera erros de ortografia, como eu coloquei aqui, uma palavra grafada incorretamente de acordo com o dicionário que está selecionado. Nota aqui na barra de status, aqui embaixo, eu tenho qual o idioma que está selecionado. Português do Brasil. E no português do Brasil, casa com Z não existe. Da mesma forma, as casas tem um erro aí de concordância, certo? Então ele sublinha em verde, por quê? É um erro de gramática na concepção do Word. Eu não sou professor de português, então eu não estou entrando nos méritos do português. Eu estou te explicando como é que o Word funciona, maravilha? Daí tu vai me dizer, não, a ortografia está dando a gramática, mas a gramática tem ortografia? Não, isso aí tu vai falar lá com o professor de português. Eu só estou te dizendo que casa, com Z, sublinhado em vermelho, erro de ortografia no Word. As casas, um erro de concordância, um erro de gramática aqui no Word. E eu posso acionar o assistente de ortografia e gramática. Eu ou clico neste botão aqui ou pressiono F7. F7 é a tecla de atalho muito, 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 muito cobrado em prova. Ele vai me dar uma lista de sugestões e eu vejo, realmente, eu escrevi errado, casa é com S, vou alterar. Agora, as casas, ele pergunta, é a casa ou as casas? Okay? E eu posso ignorar e dizer, não, é as casas mesmo. O documento é meu, a casa é minha e eu quero falar do meu jeito. É as casas. Ok? E tu viu que ele desmarcou. Ele disse, tudo bem, eu vou te respeitar, já que tu está dizendo. Por quê? Porque eu ignorei a correção. Fechou? Eu posso fazer pesquisas, ver dicionários de sinônimos, traduzir conteúdos, isso é importante. Inserir comentários, né? Revisar essa parte. Eu posso botar um comentário para eu lembrar depois de alguma coisa. Os comentários eles ficam um balãozinho fora do documento aqui, né? Fora da margem do documento. E tem um grupo bem útil, já cobrado em prova, que é o controle. Já deve ter feito algum trabalho que passou por uma revisão, né? E aí tu vai lá e escreve, a minha casa. E manda para o revisor. Então tá ali, a minha casa, e manda para o teu revisor.
O teu revisor ele pode fazer o seguinte, ele vai lá e corrige para casa e não te fala nada. Mas vai que por algum motivo, tu escreveu uma coisa, ele corrigiu que tu não queria, tu nem vai saber. Então, normalmente o que o revisor faz é o seguinte, ele vai lá e bota um realce. Então, marquei em amarelo tudo que eu corrigi. Isso é um problema, porque daí tu já não lembra o que tinha antes, se ele substituiu uma palavra, tu não lembra qual era a palavra anterior, tu tem que sair catando, aí tu tem que ir lá e se tu não quiser, tu tem que voltar a digitar de novo o que era antes, tirar a marcação que ele fez. Não, é casa com Z que eu quero. Né? Então, isso é um trabalho desnecessário, não é assim que se faz revisão. Agora vamos fazer uma revisão correta. Salvei esse documento, mandei para o revisor. O revisor vai na guia Revisão e manda controlar alterações. Está controlando, agora ele está registrando todas as alterações. E ele vem aqui, opa, eu acho que ele quis escrever casa com S. Ok? Ou ele podia simplesmente vir aqui e substituir o Z por S. E salva, faz todas as alterações que ele quer. Eu vou incluir mais coisa. A minha casa bonita. Ok? Faz as alterações, já está tudo marcadinho, salva e envia para ti. Quando tu receber, tu pode aqui nas alterações e avançando, avançando. Se esse teu documento tiver 1000 páginas, tu vai automaticamente avançando e descobrindo quais são as alterações. Então, eu avanço e digo, realmente, eu vou aceitar isso aqui. Casa é com S, eu escrevi errado. Mas a minha casa bonita, não, eu não quero botar isso aqui. Eu vou rejeitar. Deu. Tá? Fiz todas as alterações, aceitando, rejeitando, de acordo com o meu revisor, e o documento está pronto. Automaticamente, só eu clicando, aceitando, rejeitando. Ok? Então, isso é um item muito, muito útil, muito cobrado em prova. Depois, eu tenho aqui o proteger documento. Ao lado do comparar, antes tem o comparar. O comparar, que já caiu, tu pode comparar dois documentos, para ele mostrar, exibir as combinações, as diferenças, semelhanças, ou mostrar documentos de origem, para escolher um documento de origem que vai ser mostrado. Então isso é útil quando tu está fazendo um trabalho em dupla. Tu faz uma parte e alguém vai lá e faz outra parte. Ou tu tem várias versões, daqui a pouco te perde, tu pode comparar, ver as diferenças e depois combinar isso aí tudo. Agora assim, então, proteger, eu posso proteger botando um acesso restrito, restringir a formatação e edição de um documento, para que não tenha algum acidente ou não acabe editando, alterando indevidamente o meu documento por um acidente. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é para eu colocar uma senha no meu documento. Para eu colocar uma senha no meu documento, eu posso vir aqui no item preparar do botão do Office e criptografar um documento. Quando eu pedir para criptografar, ele vai pedir para eu botar a senha, eu inseri uma senha. Ok, digite a senha novamente. Ok. E vou salvar esse documento aqui, confidencial. Salvei o documento. Fechei o documento. Agora eu quero ir lá e abrir o documento confidencial. Ele pediu uma senha. Ok? Para eu abrir aquele documento agora, eu tenho que inserir a minha senha. Ok? Então abriu aqui a minha casa. Certo? Então, para tu inserir uma senha, você já caiu várias vezes no Office 2007, botão do Office preparar, aqui em criptografar documento. Seguindo na guia exibição, nós temos então como mudar o modo de exibição aqui do Word. Então, são 5 os modos de exibição do Word. Eu posso ir alterando através do grupo modos de exibição de documento. Eu posso mostrar ou ocultar alguns componentes do Word, como linhas de grade, régua, inserindo ou não. Posso mudar o zoom do documento, aproximando ou afastando, o que eu faço várias vezes através do mouse, Estou diminuindo o zoom, aumentando o zoom. Como é que eu faço isso? Eu seguro o Ctrl e rolo o scroll do mouse. Dividir a janela, para que eu possa dividir aqui, e tem duas partes da janela, uma aqui e a outra aqui, que eu posso ir
editando o meu documento, uma parte fixa quando eu preciso consultar alguma coisa no mesmo documento. Removo a divisão e, por fim, eu tenho as macros. O que seria uma macro? Macro é um procedimento gravado para execução posterior. Tu grava alguma coisa para executar automaticamente depois. Deixa eu te mostrar aqui, eu vou gravar uma macro. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá em exibição e vou mandar gravar a macro. Vai ser a macro 1, ele está gravando. Nota que aqui no cursor aparece uma fitinha gravando. Então, aqui, ó, gravando macro. Foi essa a ação que eu fiz enquanto ele está gravando. Vou parar a gravação. Parei a gravação. Agora, se eu for lá e executar a macro, ó, tem a macro 1 executar, ele vai inserir de novo, porque ele vai repetir a ação que eu gravei. Eu gravei a inserção desse texto gravando macro, toda vez que eu executar esta macro, ele vai inserir esse texto. Claro que eu fiz um exemplo bem simples para demonstrar o uso de macro, mas macro é um assunto bem complexo, tu pode fazer coisas bem robustas com macro. O que ocorre é que por trás da macro tem uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação pode ser utilizada pelos hackers ou crackers para criar vírus de macro. Então, macro ela pode oferecer risco. Por isso que muitos antivírus eles acusam, esse documento tem uma macro, e por isso que no Office 2007 para frente, documentos sem macro têm extensão .docx e documentos com macro têm extensão .docm. Ok? Isso a gente já viu lá no início da nossa aula de Word. Então, esse foi o nosso Microsoft Word 2007, destacando item a item aqui. Tem mais detalhes na nossa apostila, exercícios revisados e, claro, tu sabe que a gente vai ter lista da tua banca e depois resolução de questões da tua banca. Revisa, faz os exercícios, tira tuas dúvidas e aguarda nossa próxima aula. Um bom estudo e conta comigo!